Vamos agora, então, para a nossa última palestra, em que eu vou trazer um pouco aqui para vocês sobre as novas harmonizações, o que tem de novo neste mundo de harmonizações, né? Na primeira a parte, a gente viu muito sobre a parte mais histórica, mais antiga, sobre a base, né, dessas harmonizações, que é o Feng Shui, a parte tradicional, que é fantástica, mas nem tudo que foi criado, estabelecido lá há 3.000 anos atrás, é possível usar hoje em dia. A gente tem que se adaptar, sim, tem que trazer, claro, continuar fazendo esse processo de harmonização. Por quê? Porque a gente está lidando com energia e quanto mais evolução tem, a gente também fica exposto a mais energias. Até como a Kátia falou, não é só o que está aqui perto, tudo que está aqui perto, mas não só isso. Nós hoje em dia somos impactados até mesmo por um vídeo que a gente assiste, uma pessoa que está lá do outro lado do país, né? Como foi essa questão do Rio Grande do Sul, todo mundo foi impactado, todo mundo sentiu. Eu, por várias vezes, me vi chorando por conta disso, tá? Porque a gente entra na egrégora e aí tem que sair, né? Por conta da gente se conectar, né? Da ter a empatia, tem disso. E como que as novas harmonizações podem nos ajudar, né? A perceber esses processos todos e trabalhar na nossa casa, mas não só na casa, de maneira que a gente possa, então, estar mais blindado, mais harmonizado, mais equilibrado, para tentar seguir a vida de uma maneira mais harmoniosa, né? Então, vamos lá. Bom, a harmonização moderna ou novas harmonizações, elas vão muito além das técnicas tradicionais do Feng Shui. Elas estão incorporando os princípios contemporâneos que refletem no estilo de vida atual. A casa, ela é vista como um espelho da pessoa, onde cada escolha, decoração, organização e a disposição dos elementos refletem aspectos internos do indivíduo. Ou seja, nós não estamos mais falando só sobre coisas, posições, elementos, objetos, móveis, cômodos. Nós estamos falando diretamente da pessoa a partir dos ambientes. A casa se torna um contador de histórias. Como até a Kátia falou, ela chegou no ambiente, ela sentiu tudo o que aconteceu lá. E isso realmente acontece. Hoje eu passo na frente de uma casa, eu consigo já começar a ler a família toda a partir dos elementos que estão ali na frente da casa. E conforme a gente vai entrando na casa, a gente vai começando a ver os detalhes, aqueles que ninguém fala, tá? Que é a grande verdade. A grande verdade nossa, normalmente a gente esconde, guarda. Para que expor os meus medos, os meus defeitos? Porque todos nós temos a luz e a sombra. Falamos sobre isso no início. Então, por que eu vou expor isso? Normalmente ninguém expõe isso. Só que na casa não tem como esconder. A casa é um livro aberto sobre os moradores. E ali ela se revela. Então, quando a gente olha para casa como um espelho, a gente tem uma tradução muito mais clara da pessoa, tá? Muito além daquilo que ela quer falar, e a gente consegue, então, ir na verdade. E indo na verdade, a gente consegue sim promover alterações no processo da pessoa, da família, nas harmonizações, com grande sucesso, tá? Porque a gente é como se a gente olhasse aquela ferida exposta para resolver. Então, não é sobre a casa. As novas harmonizações é sobre o aprendizado. É sobre o que está ali na casa e o que a gente vai colher disso tudo. Como que a gente vai usar essas informações todas para resolver as questões que a pessoa traz. É sobre isso, tá? Eu escrevi um livro é, nos, nos últimos anos, e esse livro aqui, que alguns de vocês já conhecem, Minha Casa, Minha Energia, eu
escolhi esse título, né, Minha Casa, Minha Energia, justamente para falar sobre isso, que não é, a sua casa não é só a sua casa, mas ela é o resultado seu, ela é o seu espelho, ela é a sua energia. Só que é a sua energia exposta, é a sua energia materializada. Então, tudo que está ali tem algum fundamento. E aqui eu trouxe essa tradução da pessoa a partir da casa, dos acontecimentos, para mostrar a verdade. Porque quando a gente olha só com o Feng Shui, tá? Aquele que a gente viu lá no início, a gente vê só o que está exposto, a gente vê só o que está em cima. Nessa representação, dessa metáfora que eu gosto muito, de que o que a gente sabe, o que a gente reconhece, o que está exposto, não é. Ele é em torno de 8 a 10% do que realmente a gente é. E eu acredito que é isso também que o Feng Shui ele possa influenciar na nossa vida de uma maneira assim, quando a gente trabalha só com ele, na visão técnica. Ele vai trabalhar ali, ó, na parte exposta, um pouquinho, tá? Só que quando a gente olha com esse olhar do todo, do sentir, do compreender, de ver a parte energética por trás disso tudo, a gente consegue olhar o todo. É a pessoa, é a casa inteira que está ali apresentando. E a gente precisa ter esse olhar para o todo. Uma pessoa, quando ela fica doente, ou quando ela tá com dor de cabeça, a dor de cabeça não surgiu por conta de nada, ela surgiu por causa de alguma coisa. Então a gente tem que parar de olhar para a dor de cabeça, né? Um exemplo aqui, e simplesmente ir lá e tomar um remedinho e estancar a dor de cabeça. Deve ser estancado, claro, você tem que se cuidar. Agora, isso não é resolver o problema. O problema é o que gerou a dor de cabeça. Foi o estresse, talvez a alimentação, talvez alguma coisa está em desequilíbrio para você gerar uma dor de cabeça, ou qualquer outra doença. Existem desequilíbrios que levaram lá. E a gente tem que aprender a olhar para esse todo, não só resolver. É claro que tem vezes que a gente não consegue ter tempo para olhar para tudo, questionar tudo. Mas a gente ir criando o hábito de questionar, de olhar, de buscar, poxa, por quê, por quê, por quê, por quê? Uma hora vai se tornando mais fácil, mais fácil, mais fácil. E com o tempo, você começa a pôr isso no automático. E aí, conforme acontece uma coisa, rapidamente você já, já vem a resposta, porque aquilo já entra no processo automático e aí fica mais natural que você tenha essas respostas. Então, essas novas harmonizações, elas vêm disso, de olhar e questionar, entender. Poxa, se lá na minha casa está tendo muito vazamento. Essa semana, uma cliente entrou em contato, falando, Erenice, eu não aguento mais. Mudei de casa e estamos com muito problema, tudo relacionado à água. Estoura tubulação, problema na piscina, tem vazamento, tem entupimento, tem goteira, tudo relacionado à água. Ah, tem mofo, quando chove, calha, entope, cai água para dentro. Então, assim, várias situações com água. Daí ela falou, e eu lembrei que na casa anterior a gente tinha problemas com água também. Então, ela mudou de casa, mas como ela não resolveu a questão emocional que ela estava levando, a outra casa começou a apresentar os mesmos problemas. E ela falou: Eu não suporto mais ter que resolver problema com água, eu estou gastando horrores e volto sempre os mesmos problemas. Porque o problema não está na água, não está na tubulação, não está no encanamento. O problema está na questão emocional por trás dessa situação. Que nem estava nessa casa, já estava anterior, que ela está arrastando junto. Eu ainda não terminei a avaliação completa dela, mas tudo indica que é alguma coisa muito antiga que ela não resolveu, tá? Então, quando a gente olha para isso tudo, a gente sempre vai ter que olhar para o passado, a gente vai ter que olhar para feridas e expor essas feridas. Se a gente não expor feridas, não tem cura, não tem cicatrização. Não precisa ser tudo de uma vez,
mas é necessário ir no tempo certo, olhando para cada uma delas. É necessário se permitir, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me passar. Trouxe aqui a ilustração de duas entradas de uma casa. Como vocês se sentem a ver essas entradas? Qual é o sentimento, a sensação ao observar essas duas entradas aqui? É agradável, não é? Qual que é a sensação gerada em vocês com isso? Quando a gente se depara com um ambiente, uma casa, qualquer lugar, uma empresa, tá? Antes mesmo de a gente entrar e conhecer o ambiente, a gente já sentiu a situação que ali estava. A gente já foi exposto. Por quê? Porque a nossa energia ela se conecta com os ambientes, com os locais, com as pessoas muito antes de nós. Ah, me conectei com a pessoa. Não, você não se conectou com a pessoa primeiro. Primeiro a sua energia foi lá, se conectou, já se amarrou com a pessoa. Depois de um tempo você chegou lá. A gente está sempre atrasado quando se fala de energia, né, Kátia? Ela parece que assim, é aquela amiga de todo mundo, vai pegando todo mundo, assim, sabe? Vai se envolvendo com todo mundo. E a gente tem que ir lá atrás depois puxando aqui, ó. Peraí, volta, 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 volta. Vamos colocar ordem nessa bagunça. Mas a energia, sim, ela vai. Ela se conecta com tudo, se integra com tudo. E aí, às vezes, a gente passa num lugar, o local tá lá, você fala assim, não gostei. Você passa por uma pessoa, você nem sabe por quê, você fala, o santo não bateu. Mas você nem conhece a pessoa, como que você já está julgando? Mas, na verdade, a sua energia, você se conectou com a energia dela, já sabem que não vai dar match, então não rola nada, você não consegue nem ficar perto da pessoa, tá? Então, eu trouxe esse exemplo da casa para vocês perceberem como que é, tá? Esse processo das novas harmonizações. Aqui temos dois ambientes bonitos, agradáveis, então geram uma sensação agradável. Eu não sei como que está dentro desta casa, de nenhuma delas, mas eu já tenho a primeira impressão. Isso já gera um sentimento. Agora, quando eu me deparo com uma situação assim, uma casa abandonada, lixo na frente de casa, do jardim, isso já gera uma outra sensação, tá? Totalmente diferente. É pesada, é carregada, é densa. Já começa a gerar na tua cabeça um monte de histórias. Nossa, o que será que aconteceu ali? Nossa, será que alguém abandonou? Porque que pessoa relaxada por ter deixado aquele monte de lixo na frente de casa? Como que essa pessoa não faz isso? Não toma atitude de resolver? Gera muito mais questionamentos, tá? Muitos mais quando a gente vê um lugar abandonado e feio, do que quando a gente vê um lugar bonito. Quando a gente vê um lugar bonito, a gente simplesmente respira, oh, que bonito. Basicamente é isso. Se sente bem com aquela beleza e não questiona, tá? Algumas pessoas vão questionar, mas não a grande maioria. Agora, se deparando com um lugar feio, abandonado, é muito maior. É muito maior o questionamento, é muito maior o desgaste. Desgaste desde quem está lá fora vendo, principalmente para quem está dentro dessa situação, passando por ela, tá? Então, imagina você estar numa casa assim, suja, abandonada, desorganizada. Não é só a sua energia que tu tem que lidar. Você tem que lidar com a sua energia, com a energia do local e com a energia do questionamento dos outros. É muito maior. Então, quando a gente fala para as novas harmonizações, primeira coisa é sai da sujeira, sai da desordem, sai da bagunça. Só aí tiramos quase metade do peso, porque a gente vai tirar o julgamento dos outros, a gente vai tirar aquela energia acumulada que dentro do Feng Shui a gente chama de energia morta, uma energia estagnada, ela não tem nenhuma postura próspera, tá? Ela não promove nada auspicioso, ela é uma energia de morte. E aí você fica imerso nessa energia de morte. Então, organização e limpeza é o primeiro passo para essas novas harmonizações, para que você possa sentir o ambiente de verdade, para que você possa se sentir verdadeiramente
ali no teu espaço. Enquanto você está encoberto por um local bagunçado, desordeiro, sujo, não tem clareza da informação, não tem clareza no pensamento, além do que as outras pessoas vão estar julgando de você. E o julgamento dos outros é pesado pra caramba. E aí, a gente olha então um pouquinho aqui para dentro de casa. Ah, organizei, deixei tudo limpo lá fora de casa. Mas dentro, tá tendo vazamento, tá tendo mofo? Como eu falei anteriormente dessa minha cliente, muitas questões com relação ao mofo. O mofo ele está muito relacionado, né? Toda a parte de água, tudo que é água dentro de casa, é uma tubulação aqui, é a fossa, é não sei o quê. Relacionou com água tem a ver com emoções. Normalmente, emoções reprimidas, aquilo que não foi dito, aquilo que não foi falado, ele começa a explodir, tá? Ele precisa ser ouvido, ele precisa ser visto. Então, o que desse passado, tá, que precisa ser passado a limpo, precisa ser acolhido, resolvido, que foi tão esquecido a ponto de hoje estar tentando sair pelas paredes, está tentando vazar por uma torneira. E nós não estamos falando aqui de tempo de uso, porque existem todas as alterações de manutenção da casa, por exemplo, em determinado momento vai parar de funcionar um chuveiro, em determinado momento vai é, é, gastar a borrachinha ali da torneira, tá tudo certo, tá? Existe tempo de uso. Agora, eu estou falando de situações de casas novas, casas que fazem assim, meu Deus, não faz sentido eu tá com problema ali, acabei de mudar para essa casa, tá com entupimento, tá com vazamento, tá? Não faz sentido quando ataca, por exemplo, a questão da parte elétrica. Não faz sentido, nossa, de novo, isso queimou uma lâmpada aqui, queimou outra lâmpada, e lâmpadas que queimam. Acabou de trocar a lâmpada e a lâmpada já queimou. Dá uma olhada, para de julgar e criticar o eletricista e começa a dar uma olhada para a parte do estresse. Quem que está estressado dentro dessa casa? O porquê que está estressado? O que está levando para dentro de casa? Está levando muito problema para dentro de casa? Problema do trabalho, às vezes? Ou o casal tem pé de guerra, vive brigando? Tá? Não há parte elétrica que aguente um casal brigando todo dia, não. Então, é este olhar. Olhar para tua casa e aprender com ela. Rachaduras. O que está faltando de flexibilidade aí? Não é necessário, às vezes, dar uma flexibilizada? Deixar que as coisas possam acontecer naturalmente, também dar um tempo para as coisas. As paredes, elas vão falar muito sobre essa estrutura de como a gente suporta as coisas. Traz tudo para cá, a ponto de que começa a estourar. A gente estoura às vezes, tá? Não estou falando que a gente vai ser 100% bem feliz e tá tudo certo. Não. Mas, na maioria das vezes, a gente vai ter que dar uma afrouxada, tá? E deixar que a coisa funcione também do jeito que tem que funcionar. Outra questão, excessos. Todo excesso. Não, não tem sujeira na minha casa, não tem sujeira. Tá tudo limpo, tá organizado, tá organizado. Só que tá abarrotado de coisas. É muita coisa, as paredes todas cheias de quadro, de informação, é tapetinho para tudo que é lugar, é trequinho para cá, não sei o quezinho para lá. Gente, excesso de coisas dentro de casa é excesso de sentimentos, excesso de coisas aqui dentro. Sabe aquela pessoa sempre cheia, não consegue nem respirar, sufocada por tantas coisas que acontecem? Tá aí representado nas paredes da tua casa, num monte de tapetinho, num monte de trequinho. Então, eu não estou falando que é para você tirar, limpar tudo. Não. Mas encontrar o equilíbrio dentro disso. E aí a gente volta lá no Feng Shui raiz. Encontrar o equilíbrio lá, tá? Porque mesmo sendo hoje novos modelos de harmonização, de tudo, mas a gente nunca vai soltar essa base, que é equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, equilíbrio das cores, equilíbrio dos movimentos, equilíbrio das emoções, equilíbrio de tudo dentro de casa, tá? E quando a gente fala
em coisas dentro de casa, não é só sobre o excesso, mas sobre a qualidade das informações que estão dentro da sua casa. Ah, a pessoa ganhou uma plantinha, ai que lindo, colocou lá a plantinha morreu, secou, tá lá esturricada, só o galho seco, e a pessoa deixa lá. Já faz 2 anos que tá a plantinha lá. Poxa, gente, deixar uma coisa morta dentro da tua casa é pesado, mas uma planta morta dentro da sua casa é um defunto, tá? Então, às vezes, tem que parar, olhar tudo que tem dentro da sua casa. É útil? É necessário? Então, tem que passar por um desapega muito grande. E esse desapega, faz uma vez por ano. Não, no mínimo a cada 6 meses. Aliás, no máximo a cada 6 meses. Porque nós estamos. Antigamente não era assim, uma facilidade que a gente tem hoje de comprar coisas. Hoje a gente tem muito mais coisas disponíveis com muita facilidade. Ah, dá uma saidinha ali no lugar, já vê uma coisa, já compra, já leva para casa, vai em outro lugar. Não, antigamente a gente saía, planejava quando ia fazer as compras, porque além da questão do dinheiro, de ter ou não ter dinheiro, também era a disponibilidade de ter coisas. Hoje não, hoje está batendo na sua porta um monte de vendedor o dia inteiro, tá? É gente, onde você vai, é todo mundo querendo vender, 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 e aí você acha que tem que comprar, comprar, comprar. Quando você vê, sua casa está entulhada de um monte de coisa que nem precisava. Então, há um desperdício financeiro e há muito de trazer para dentro da sua casa coisas que não têm necessidade, que não eram necessárias, coisas que foram feitas por mãos que para gerar essa grande quantidade de elementos, produzir, 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 mãos que também estão sendo usadas, escravizadas, que isso que fazem não por desejo, não por vontade, mas por obrigação. Então, não é uma coisa que chega na tua casa com uma energia boa, mas sim uma coisa que chega pesada na tua casa. Então, tem que observar isso, tá? Você tem que observar muito isso. E aí eu queria convidar vocês a fazer uma autoavaliação da sua casa, que é olhar para a sua casa como um todo. E aí tem um exercício muito bacana que a gente pode fazer, que assim, se olhar para a parede é uma coisa. Agora, se você olhar para a sua casa a partir do seu celular, é diferente. Sabe quando você pega, vai lá na frente da sua casa, tira uma foto, você senta e começa a avaliar aquela foto? É totalmente diferente. Vai lá, passeia pelos seus cômodos, tira uma foto. Tira uma foto da sala, da cozinha, do quarto, da estante, da despensa, do quartinho da bagunça, sabe? Todos os lugares. Tira fotos. E aí, para, senta, amplia essas fotos e vai olhando. É diferente, é uma forma diferente de você ver, para você avaliar e sentir se tudo aquilo ali faz sentido ou não, tá? Fazendo essa avaliação, plano de ação. Viu que aquilo ali não tá legal? Poxa, eu vi aqui, nossa, ó, não, realmente, esse quadro aí não faz muito sentido estar na minha casa. Quando você vai tirar esse quadro? Aí você tem que tomar ação e atitude. Levanta a bundinha da cadeira, vai lá e tira imediatamente. Ou pega um papel, agenda, anota, escreve. Remover tal coisa até tal dia. Ah, percebi que tem um armário que está quebrado, está caindo a portinha. Consertar até tal dia. Ou consertar imediatamente. Vocês têm que colocar em ação. Só avaliar é bem legal, tá? Você toma muita percepção. Agora, pega, vai lá e faz, tá? Coloca atitude. Organiza a sua casa da forma que a gente passou lá com as configurações dos animais celestiais e vai para a ação. Coloca, remove, limpa tudo. E aí, o que que eu posso fazer, né? Qual é uma forma de harmonizar a minha casa que eu posso fazer rapidamente? Eu estou sentindo que a minha casa está ruim, está péssima, está carregada, não tá, a coisa não está fluindo, está tendo questões financeiras, tá todo mundo ficando doente. É uma coisa bem simples, que é a oração, tá? É a oração. E não importa qual a tua religião, não importa qual a tua fé.
mas é a oração, é aquele momento de conversar com Deus, com algo superior dentro da tua fé. É você se conectar com aquilo e falar: olha, não tá legal, me mostra com clareza o que precisa ser feito, onde eu não posso tocar, que tuas mãos toquem. Gente, a oração é uma harmonização. Ela está dentro dos planos das novas harmonizações. A oração, a música, as cores, as frequências, as plantas, os cristais, as velas, elementos naturais inúmeros, os incensos, os aromatizadores, tudo isso. As novas harmonizações é sobre tudo, sabe? Trazer essas percepções, se ouvir, conversar com a casa, tocar na casa. Semana passada eu atendi uma cliente que ela estava mudando de casa e ela falou: não estou me sentindo bem, não estou me sentindo bem, não é para mim. Eu falei: conversa com a casa, toca ela, toca a mão na casa, na parede, conversa com ela. Falei: faz isso, depois me retorna. Um tempinho depois ela me retornou super feliz. Ela falou: nossa, Lenice, mudou tudo. Eu toquei na casa e disse que, ok, eu estava ali para cuidar dela e que eu aceitava ela e pronto, mudou tudo. É sobre se conectar, é sobre deixar que a sua energia se conecte com o local e conversar, ser extremamente sincera. Olhar para casa e entender que ela não é um objeto físico. Ela está ali representada fisicamente, mas antes daquelas paredes existe uma energia, uma egrégora. Tratar essa egrégora como algo, como uma pessoa, como um ser. Conversar com esse ser, sabe? Falar com clareza daquilo que você tem desejos, daquilo que você tem de intenções. Deixar claro. É um relacionamento. Você e tua casa é um relacionamento igual é você, teu marido, tua esposa, teus filhos. É um relacionamento. E enquanto ela não se sentir acolhida por você, da mesma forma que ela te acolhe, ela vai começar a agir daquelas maneiras mais esquisitas, que é promovendo avarias. Ela vai quebrar um negócio aqui, vai estourar um negócio ali. Você não tá bem, ela falou: viu que você não tá bem? Tá aqui, ó. Vou estourar um cano para você ver que você não tá bem. Porque quando a gente tá bem, não estoura nada. Não queimou a lâmpada. Agora começa a baixar, começa a ficar ruim, começa a acontecer tudo. Nossa, tinha que acontecer isso justamente agora, eu não tô bem. É o que acontece, as coisas piores vão acontecer quando você está pior. E a casa vai reagir de maneira muito fiel a isso, tá? Então, é sobre perceber, sentir e colocar em ação. Hoje em dia a gente usa muitos recursos também, além, né, dos espirituais, dos energéticos, que são as modulações quânticas, que é usando tecnologia para cuidar da casa. Eu uso hoje tecnologia para cuidar da casa, da minha casa, da casa de clientes, de empresas, da, da energia que circula lá dentro. É estar aberto a todas as formas de possibilidades. Tem muita tecnologia, tem muita coisa que a gente faz a partir dessas novidades, tá? E buscar, 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 estudar o tempo todo. Alguns dias atrás, eu parei, zerei aqui no sentido de, falei, eu preciso esvaziar meu copo. Entrei em contato com algumas pessoas, alguns terapeutas que eu nem conhecia. Falei: ó, sou terapeuta e eu quero conversar com você de terapeuta para terapeuta da mesma área. Falei: o terapeuta de ambientes, o que que você tem feito? O que que eu faço que eu posso te ajudar? Falei: eu estou aqui com o copo vazio para trocar. Porque às vezes a gente também fica, nossa, parece que não tem nada de novo, mas talvez não tenha chegado até mim, mas eu tenho que buscar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que demonstrar esse desejo, tá? Então, eu tô falando aqui de coração, não parem, não parem de buscar, atrás, vai atrás, tá? Aproveito aqui para falar um pouquinho também sobre o meu curso, o curso Vibrar,
que é um curso para restaurar o seu ponto de equilíbrio, tá? Para descobrir técnicas para auxiliar você. São técnicas para você fazer uma restauração mais. A partir do momento que você percebe, né? Você está mais perceptível às coisas. Se conectar com aquilo, ver que aquilo não é a tua essência, aquilo não é a tua verdade, tá? E restaurar. Então, se quiserem saber mais informações, vou deixar o link aqui debaixo do vídeo também, para que vocês possam aprender mais essas questões. Principalmente se você é empata, se você é uma pessoa que precisa, se restaurar mais rapidamente. Agradeço mesmo a todos e até o nosso próximo encontro. Quem sabe aí um segundo workshop, a gente faz isso mais para frente. Gratidão a todos e até mais, gente.